Olá, aqui é o Marcos Beck, sou quadrinista, criador da plataforma Flip-Thru e também professor de quadrinhos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão que a gente costuma ter em comum, eu e vocês que estão me assistindo, pelo menos boa parte das pessoas que estão me assistindo. Como é fazer quadrinhos usando apenas o seu tempo livre, ou seja, como criar quadrinhos, manter uma rotina de criação de páginas, de desenho de páginas, de desenvolvimento da história, sendo que você tem outros compromissos, profissionais ou de educação. Muita gente aí está fazendo faculdade ou está estudando, outros trabalham num período, no horário comercial. Então a questão aqui é como fazer para se organizar, para conseguir continuar criando seus quadrinhos, mesmo quando você tem esses outros compromissos. E para fazer isso eu vou dar algumas dicas agora mais para o final do vídeo, sobre essa questão importante que é manter a consistência e continuar criando sempre. Uma coisa que eu sempre digo e é importante lembrar é que não adianta você estudar, você ler sobre tudo isso que você gosta de criar, de desenvolver personagens, de estruturar história, escrever roteiro, fazer narrativa visual e não colocar em prática. Então colocar em prática de forma consistente é uma das melhores maneiras de você evoluir. Eu já falei isso várias vezes em vários vídeos meus, vários conteúdos que eu tenho, eu falei sobre esse ponto importante. Colocar em prática aquilo que você estuda é o único jeito de fixar e de evoluir. E publicar online, mostrar para bastante pessoas, para que muita gente dê feedback, é outra forma de você evoluir, porque você vai saber se está acertando ou não naquilo que você está colocando em prática. Bom, o que eu quero falar nesse vídeo são maneiras de você conseguir se organizar mesmo, lidar com esse tempo. É muito comum a gente enfrentar essa dificuldade de não ter tempo disponível, eu vou dar o meu exemplo aqui, que eu sou uma pessoa que trabalha em horário comercial, então eu passo boa parte do meu dia trabalhando para uma empresa, eu sou desenvolvedor de software, para quem ainda não sabe, então eu passo boa parte do meu dia trabalhando, horas e horas ali focado só no trabalho da empresa, e depois do expediente, e às vezes no horário do almoço, eu aproveito para abrir ali o meu Clip Studio e desenhar um pouco, no caso, se eu já tiver com o roteiro pronto. Dificilmente quando eu tenho pouco tempo assim eu consigo trabalhar no roteiro, eu preciso de um pouco mais de tempo para pensar na narrativa visual ou no roteiro, nos diálogos e tal. Mas assim, quando eu já estou com a narrativa pronta, com o roteiro, os layouts das páginas já prontos, aí eu posso usar cada minuto do meu tempo livre para desenhar, basicamente, que aí para mim é um pouco, quase terapêutico, assim, parar para desenhar por 1 hora ou por meia hora, às vezes ajuda a dar uma relaxada, porque toda a parte mais forte, assim, que precisa de muita consciência no que eu estou fazendo, já foi desenvolvida no roteiro e nos layouts da narrativa visual, desenvolvimento de personagens, toda aquela parte anterior ao desenho. Então, apesar disso ser algo relaxante para mim, ainda é a parte mais demorada. Eu acabo escrevendo o roteiro, desenvolvendo personagens numa sentada só. Eu sento lá na frente do computador e passo algumas horas lá e aí eu consigo desenvolver uma boa história. Depois eu dou um tempo, relaxo um pouquinho, volto de novo e desenvolvo um pouco mais da história dos personagens. Isso acaba não se estendendo por muito tempo, principalmente quando eu estou trabalhando com histórias um pouco menores, ou com histórias curtas ou com capítulos da minha série Tyler, por exemplo. Isso acontece bastante, eu acabo tendo uma ideia do que vai acontecer. Na verdade, no caso de uma série, eu já sei o que eu quero que aconteça nos próximos capítulos, mas aí eu sento e defino lá a história, escrevo, se eu precisar escrever, se você for escrever, você vai fazer isso também. Eu escrevo lá o roteiro da história, depois eu abro o próprio Clip Studio, que é o programa que eu uso para fazer o desenho das páginas, e faço os layouts das páginas, e eu faço o roteiro desenhado, como eu costumo dizer. Então eu transfiro tudo aquilo que eu pensei, toda aquela ideia que eu comecei a escrever, comecei a desenvolver para narrativa visual. E aí, isso também leva um bom tempo a parte da narrativa visual, mas como eu já falei em outros vídeos também, eu não gasto muito tempo com detalhes. Eu gosto de marcar os planos de enquadramento, o tamanho do quadro, a posição do quadro na página durante esse processo, mas não dou detalhe nos desenhos. Isso eu vou fazer depois na fase de desenhar. Então essa parte de criar a narrativa, de escrever o roteiro, de desenvolver ali os personagens, o que vai acontecer na história, acaba sendo rápido. Então normalmente no final de semana eu
vou lá e consigo desenvolver o que eu estou precisando. Só que desenhar as páginas é demorado, não tem atalho para isso, né? Você precisa sentar e ficar algumas horas desenhando cada uma das páginas. Então, nesse período assim que eu estou disponível depois do trabalho ou no horário do almoço, eu não sou de acordar muito cedo, então eu não faço desenhos de manhã. Mas assim, no horário do almoço e depois do trabalho e alguns finais de semana, eu só sento ali e começo a desenhar. Às vezes passo 1, 2 horas, quando é depois do expediente, desenhando uma página até terminar aquela página, ou pelo menos fazer toda a parte do lápis, né, do rascunho da página, ou cenários. Então tem todo esse processo. Então, para mim, tem funcionado dessa maneira, né, usando esses períodos. Mas é importante lembrar que não é porque eu faço assim que você vai fazer assim e que vai funcionar assim para você, né? Então cada um vai achar o seu próprio jeito, e é isso que eu quero falar daqui a pouquinho, quando eu for falar sobre as dicas. Mas cada um vai achar o seu jeito de fazer. Então não adianta você querer enfiar lá no seu dia a dia 1 hora de desenho todo dia, ou 1 hora de desenvolvimento de páginas, né, de desenvolvimento de roteiro todo dia, se não funcionar para você desse jeito. Então durante um bom período de tempo, para mim, funcionou nos finais de semana. Então eu não fazia nada durante a semana, né? Principalmente quando eu estava fazendo as HQ curtas de 2018 ali para 2019, eu estava trabalhando fora. Hoje eu trabalho home office, né? Muita gente está trabalhando home office hoje por causa da quarentena, mas eu já vinha trabalhando home office desde a metade de 2019. Então fica mais fácil simplesmente parar o meu expediente ali no horário do almoço e ficar meia hora desenhando, 1 hora desenhando e comer alguma coisinha rápida para continuar depois. Mas tem muita gente que não trabalha assim, e eu também não trabalhava assim. Eu trabalhava no escritório, então tinha o período de deslocamento, pegava metrô, né? Então levava uma meia hora, 40 minutos para ir de um lugar para outro. Então sempre tinha aquele negócio de, às vezes, passar no mercado para comprar uma coisa para comer à noite depois do expediente, porque na época eu morava sozinho, era solteiro ainda, solteiro não, namorava, né? Hoje eu sou casado e moro com a minha esposa, mas na época eu morava sozinho, então eu tinha que me virar ali para arranjar uma coisinha né, depois do expediente para comer, por exemplo. Então sempre tinha um processo acontecendo e muitas vezes eu chegava em casa exausto, chegava em casa cansado e não estava afim de fazer nada a não ser ficar derretendo meu cérebro na frente da televisão lá. E eu adoro documentários, então eu procurava alguma coisa de documentário e ficava assistindo lá, babando na frente da televisão, né, que era só o que eu queria fazer, porque eu já tinha gastado toda a minha energia lá no escritório, fazendo o que eu tinha que fazer na empresa que eu trabalhava. Isso pode acontecer com você, e naquele período funcionava assim para mim. Então é muito importante que você lembre que essa forma que eu estou contando, a maneira como eu faço, não necessariamente vai funcionar para você. Que isso fique bem claro, certo? Mas hoje, como eu estava contando agora, eu faço desse jeito. Então eu uso um pouquinho no horário do almoço, uso um pouquinho do horário depois do expediente e uso os finais de semana. Como eu falei, eu estou morando com a minha esposa agora, já faz 1 ano e pouco que a gente casou. A minha filha está vindo aí, inclusive, falta pouco tempo para ela chegar. Então o tempo começou a ser um pouco mais desafiador, porque existem outras responsabilidades. Afinal, eu tenho esse canal aqui, que eu tenho que manter um vídeo por semana, que para mim é um projeto super legal, que me motiva bastante. Então eu quero fazer esses vídeos e eu tenho que arranjar tempo para isso. Eu tenho a Flip-Thru também, que é um projeto de plataforma de quadrinhos que está crescendo, tem muita gente postando lá, então precisa de uma atenção, precisa de um cuidado. É um projeto de software, então eu tenho que usar minhas habilidades como desenvolvedor de software também no meu tempo livre. Eu não posso usar o tempo que eu recebo da empresa, que eu trabalho, para fazer isso. Então tudo isso tem que ser colocado nessa equação de como você vai fazer para colocar, para desenhar e para criar suas histórias no seu tempo livre. Tá? Então começa pensando assim: você consegue se organizar de acordo com a sua agenda. Então isso é um ponto importante. Por que eu digo para você que você consegue fazer quadrinhos mesmo tendo pouco tempo? Porque você consegue, se você se organizar, você vai conseguir dividir por partes o desenvolvimento da sua história. Você entende o que eu quero dizer? Você divide por partes, pega um pedaço ali na hora de escrever o roteiro, desenvolver um personagem. Então você pode pegar 1 horinha, meia horinha e ir fazendo aos poucos, né? Se você se organizar, se você conseguir seguir um pouquinho dessas dicas que eu estou dando, você vai conseguir produzir. Pode ser que você não faça 50 páginas no mês,
e não consiga publicar toda semana um capítulo novo na Flipthrough ou no seu Instagram, onde é que você publique, né, sua webcomic, mas você vai conseguir ter uma consistência na produção, o que vai fazer com que você tenha um apelo melhor com a sua base de leitores. E por que eu falo isso? Antes de continuar aqui, eu sei que eu estou enrolando um pouco, mas antes de continuar eu quero falar sobre esse ponto importante. Quando a gente está criando uma base de leitores, que é uma das coisas que eu mais falo aqui em relação a webcomics, principalmente gratuitas, né, que muita gente me pergunta sobre, eu devo fazer impresso, devo fazer online, e eu já falei várias vezes sobre isso, que o legal de você fazer online é gerar a sua base de leitores. Né? Hoje, por enquanto, a gente ainda não tem uma forma muito organizada de monetizar, por exemplo, seu quadrinho na Flipthrough ou em outras plataformas de quadrinho no Brasil. Então, os quadrinhos online ainda são uma forma de atrair leitores mais do que uma forma de monetizar o seu trabalho, né? De ganhar dinheiro com o seu trabalho. Então, é importante você gerar essa base de leitores para depois começar a tentar, né, fazer essa troca monetária, digamos assim, né? Vender o seu quadrinho para alguém. Porque para alguém querer comprar seu quadrinho, alguém precisa ser seu fã, seu leitor já assíduo. E aí entra a parte da consistência que eu estava falando agora. Para você ter uma base de leitores que gosta do seu trabalho, admira o seu trabalho, você precisa ter uma consistência na produção e na publicação das suas histórias. Então, no meu caso, por exemplo, o Tyler ficou 6 ou 7 anos, não, 8 anos parado, simplesmente parado. Então eu tinha uma base de leitores que eu postava uma página por semana naquela época, né, entre 2006 e 2011, né, no período que eu estava lançando os capítulos era uma página por semana, então eu tinha uma base de leitores, tinham pessoas, inclusive, que vêm conversar comigo hoje, né, manda mensagem para mim dizendo, eu li a Tyler lá atrás quando você publicava, né, então eu tinha essa base de leitores, só que durante 6, 7, 8 anos, essas pessoas nunca ouviram falar mais de Tyler, nunca mais ouviram falar e viram meus quadrinhos, então eles simplesmente esqueceram que eu existia. Claro, depois que eu voltei a publicar, alguns deles, alguns poucos, né, uma porcentagem pequena, me achou de novo por algum motivo, né, por sorte minha talvez, e depois voltou a ser parte da minha base de leitores, né, porque gostava de Tyler e voltou. Mas, né, a consistência de publicar Tyler durante o final do ano passado e início desse ano, eu consegui publicar mensalmente uns 4 capítulos. Mas depois eu tive outros projetos e aí eu avisei para minha base de leitores, detalhe importante, sempre avise para as pessoas se você não vai publicar no período que você está prometendo, né? E comunicação é uma das coisas mais importantes. Eu avisei para minha base de leitores que eu ia ficar uns 3 meses, 4 meses sem publicar um capítulo novo. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava fazer outros projetos, eu estava fazendo Finding Charlie, que é uma HQ que eu fiz para um concurso, então eu precisei usar 2 meses e pouco para trabalhar só nessa história. E aí eu avisei para os meus leitores, eu vou ficar em hiato por 3 a 4 meses, então não me esqueçam, né? E durante esse período até mandei mensagens, né? Avisei nas redes sociais sobre Tyler, assim, não deixei morrer, né? Continuei em contato com esses mesmos leitores falando que eu estava produzindo essa outra HQ, né, que pode ser que eles não tenham tanto interesse numa outra HQ porque eles gostam mais de Tyler, mas como eles são meus leitores, minha base de leitores, muitos continuaram interessados, né, nos meus quadrinhos, no meu quadrinho que não é Tyler, no caso Finding Charlie. Bastante gente leu Finding Charlie mesmo sendo em inglês, inclusive já terminou o prazo do concurso lá do Webtoon, então eu vou poder traduzir agora para português e vou colocar Finding Charlie lá na Flipthrough muito em breve, tá? Então, se você ainda não me segue lá na Flipthrough, clica no link que está aí na descrição, vai cair direto no meu perfil, né? Tá escrito Minhas Histórias de Quadrinho Online. Você clica lá, vai cair direto no meu perfil e você clica em seguir. E aí você vai receber notificação toda vez que eu fizer alguma postagem de quadrinho novo, algum aviso pela Flipthrough. E se você não está na Flipthrough, você pode se inscrever aqui nesse canal ou me seguir se você estiver vendo isso numa rede social, que eu estou sempre avisando tudo por aqui. Bom, o importante você ter que manter a comunicação durante esse período. E acho que eu até me perdi um pouco o que eu estava falando aqui. Sim, você precisa manter a comunicação nesse período, mas mais do que isso, você precisa manter uma consistência. Então, o que é a consistência? É publicar, por exemplo, se você publica a cada 2 meses, publique a cada 2 meses e deixe claro para as pessoas que você está publicando a cada 2 meses. Isso é uma coisa bem importante, né? Avise para os seus leitores, eu publico o capítulo todo dia, um dia 20 do mês e no outro mês, no dia 20 não, né? Então um mês sim, um mês não, no dia 20. Sei lá, tô dando um exemplo só aqui,
né? Mas a questão é você entender que você precisa manter essa consistência e avisar para o seu leitor e continuar em contato com ele, certo? E eu falei tudo isso, na verdade, para te dizer que é importante você se organizar para poder usar o seu tempo livre para criar quadrinhos e, com isso, manter uma consistência nas suas obras, ou seja, continuar publicando constantemente, numa certa consistência, tudo que você tem de novo. Então, às vezes você não consegue publicar um capítulo inteiro, mas você publica uma página por semana, ou uma página a cada 2 semanas, ou 2 páginas, ou 5 páginas a cada 15 dias. Então, assim, você se organiza e mantém uma certa consistência, desde que os seus leitores, a base de leitores, entenda qual é a consistência da sua publicação. Mas vamos lá, então, vamos falar agora das dicas para você se organizar e usar o seu tempo livre. Lembre-se, todas essas dicas são adaptáveis para o seu dia a dia, para a sua realidade, certo? Vamos lá. A primeira dica que eu quero falar para você conseguir fazer HQ no seu tempo livre é: organize o seu projeto de HQ, né? A produção da sua HQ como se fosse um projeto para você entregar para um cliente, né? Digamos assim, que seria os seus leitores. O que eu quero dizer com organizar com o projeto? Muitos de vocês talvez nunca tenham trabalhado numa empresa que tenha gestão de projetos ou equipes, né, que fazem projetos separados, mas basicamente quando você tem um projeto numa empresa, você precisa definir prazos, orçamento e também fases daquele projeto. E o que eu estou querendo dizer para você fazer no seu tempo livre, para poder otimizar o seu tempo livre, é organizar a sua HQ da mesma maneira. Tentar colocar prazos para cada uma das fases da criação da sua história. Então, eu vou dar um exemplo mais prático assim para tentar ficar claro. Se você tem uma história em quadrinho de 20 páginas, ou vamos falar de série, que tem muita gente aqui que eu vejo que publica série, né? Então você quer publicar uma série uma vez por mês, um capítulo de uma vez por mês. E você estuda ou trabalha durante 8 horas por dia e tem mais os deslocamentos. Então, assim, 10 horas por dia você não pode usar durante a semana. Então eu preciso colocar esse capítulo de 10 páginas por mês. Eu falei 10 páginas antes? Não lembro, mas tudo bem. Vamos usar 10 páginas. Eu preciso colocar esse capítulo de 10 páginas todo mês disponível no ar. Então o que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Antes de começar a publicar sua história, se você já não começou, você tem que planejar os próximos capítulos, tá? Já faz aquele primeiro arco da sua história, já sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, pelo menos os eventos. Mas se você já está em andamento, se a sua história já está em andamento, você tem que sentar, antes de começar a querer organizar tudo isso, e definir os eventos que você vai colocar em cada um dos próximos 5 capítulos, pelo menos. 10 capítulos, pelo menos. Para que fique mais fácil você se organizar no futuro. Então, vamos dar um exemplo que você pegou e você vai começar a fazer um capítulo por mês, de 10 páginas, e aí a primeira coisa que você tem que fazer é escrever o roteiro. Ou seja, se você já tem os eventos definidos da sua estrutura, do primeiro arco da sua série, você tem que pegar agora e saber... neste capítulo vai acontecer X e Y, até porque 10 páginas é pouca coisa, então não vai acontecer muita coisa mesmo, mas pega o X e o Y e aí sim você faz o roteiro da sua história. Então escreve ele, se você gosta de escrever. Eu já falei sobre formas de fazer roteiro, né? Mas escreve o roteiro, depois faz a narrativa visual, ou seja, os layouts da página. Então são 2 fases separadas. Fase 1, escrever o roteiro do que vai acontecer, com os diálogos, né, com as coisas que vai acontecer. Se você for que nem eu, vai acabar fazendo meio que os layouts e o roteiro com os diálogos junto, mas digamos que você escreva antes. Então você faz a primeira fase, escrever o roteiro. Segunda fase, fazer os layouts das páginas e aplicar os diálogos nesses layouts para saber qual é a narrativa visual. E fase 3, se você for de desenhar à mão, você pode fazer todos os lápis primeiro das páginas e depois a arte final, depois digitalizar. Então você pode dividir como for melhor para você. Como eu falei, vai funcionar de acordo com você. Então eu tenho a fase 1, escrever o roteiro. Fase 2, fazer os rafts, os layouts das páginas. Fase 3, fazer o lápis. Fase 4, fazer a arte final. E fase 5, fazer a pós-produção no computador, né? Botar retículas e textos e tudo mais. E preparar os arquivos para mandar lá para Flipthrough ou para o seu Instagram. Beleza. Então eu tenho essas fases e eu preciso encaixar elas durante o primeiro mês, um mês. Então como que eu posso fazer? Se eu publico no dia 20, eu pego, eu organizo e coloco um prazo. Eu tenho que fazer o roteiro
do dia 1º até o dia 5. E aí você vai ver como que funciona lá o seu dia a dia e vai tentar encaixar isso. Eu preciso fazer a narrativa visual do dia 5 até o dia 7, ou que seja, né? Você organiza para fazer isso. Esse é o prazo que você tem. Até o dia 7 você tem que ter a narrativa visual pronta. E aí eu tenho que fazer os lápis do dia 7 ao dia 12, eu tenho que fazer a arte final do dia 12 ao dia 15, ao dia 16, 17, e eu tenho que fazer a pós-produção do dia 17 ao dia 20. E aí, no dia 20, se você cumpriu todos os prazos, né, você consegue entregar o capítulo da sua história em quadrinho dentro do prazo que você definiu. Isso que eu quero dizer com organizar como se fosse projeto. Organize as fases, coloque prazos e saiba o tempo que você vai levar para fazer cada um deles. Ok? Aí vem a segunda dica. Use uma metodologia, né? Use uma metodologia para você conseguir criar sua história em quadrinho. Eu tenho uma minha metodologia pessoal que eu ensino no meu curso HQ na prática, que trabalha basicamente com a história, a estrutura da história, o desenvolvimento dos personagens, nessa sequência, a minha metodologia pessoal. A narrativa visual e os roteiros, né, os diálogos e tudo mais, e por fim o desenho das páginas e para finalizar o marketing, né, a divulgação da história. Então eu tenho essa minha metodologia e a metodologia serve para você não precisar pensar o que fazer primeiro ou depois, né? Se você segue um método, uma metodologia específica, você sabe que para organizar o projeto, como eu falei na dica anterior, você vai precisar primeiro fazer X, depois Y, depois Z e assim por diante. Então, tendo uma metodologia, você consegue facilita o primeiro passo que a gente acabou de falar aqui nesse vídeo, que é transformar a criação da sua história em um projeto organizado com prazos e tal. Então, tendo a metodologia, você vai saber qual é a primeira fase, qual é a segunda fase, qual é a terceira fase e assim por diante. Então, por isso que se organizar através de uma metodologia acaba sendo um facilitador para você usar o seu tempo livre de uma forma mais otimizada. E aí vem a terceira dica, que para mim é uma das mais importantes, entenda o seu tempo livre. E até como você mesmo funciona. O que eu quero dizer com isso? Se você tem lá o seu projeto, você definiu o seu projeto e você diz que você vai desenhar todos os lápis em 2 dias. Você vai conseguir desenhar 10 páginas a lápis em 2 dias? Bom, se você consegue, usando 1 hora, 2 horas por dia, então no caso seriam 10 páginas em 4 horas, né? Bom, se você tem essa mão milagrosa e consegue fazer isso, beleza, vai fundo. Mas quando você for se organizar, leve em consideração o tempo que você leva para fazer as coisas. Qual é o tempo que você consegue usar para fazer uma página de quadrinho? Óbvio que tem uma média, porque algumas páginas demoram mais, outras menos, mas tem uma noção da média de tempo. Eu, por exemplo, levo com uma página mais simples, eu levo aí 2 horas, 3, até 4. De 2 a 4 horas para fazer uma página. Contando tudo, né? Porque como eu faço digital, acaba sendo um pouquinho mais rápido. Então eu sei que eu vou ter que calcular mais ou menos 2 a 4 horas por página. Se eu tenho que fazer 20 páginas, 10 páginas, são de 20 a 40 horas de trabalho. Se eu tenho no meu dia 1 hora para fazer, quanto tempo eu vou precisar para fazer 10 páginas? Eu vou precisar de no mínimo 20 dias e no máximo, entre aspas, 40 dias para fazer as 10 páginas, porque eu vou poder gastar 1 hora por dia. Isso é matemática básica, é uma equação simples aí, certo? Então se você leva 2 horas para fazer uma página e só tem 1 hora por dia, considere que você vai levar 2 dias para desenhar uma página inteira, certo? Então sempre adapte toda essa questão de prazos e metodologias ao que você faz, a sua realidade. Entenda qual é o tempo que você tem. Então se você tem 2 horas e leva 2 horas para fazer uma página, faz uma página por dia e assim por diante. É muito importante isso. É muito importante que você entenda como funciona o seu tempo e a sua produção também. Então não adianta você ter a organização de um projeto, que é a dica 1. Não adianta você ter uma boa metodologia, que é a dica 2, se você não entender como funciona o seu tempo. Quanto tempo você leva para fazer as coisas, quanto tempo você tem disponível na sua semana, nos seus dias. Final de semana pode ter mais, durante a semana menos. Então, para facilitar, pensa assim, quantas horas por semana eu consigo me dedicar a fazer uma história em quadrinho? Se durante a semana eu tenho 1 hora por dia, seriam 5 horas dos dias úteis, e no final de semana eu posso gastar mais 4. Então são 9 horas por semana. Então 9 horas, levando 2 horas para fazer uma página, eu conseguiria fazer 4 páginas e meia por semana. E assim você se organiza e você tem uma consistência maior. É aquela história, você não precisa pensar muito
para saber se vai dar certo ou não vai, porque você já se organizou, você já se conheceu, já entendeu o seu tempo e tá tudo mais bonitinho, e aí é só sentar e fazer. E aí tem uma dica final que uma dica final não, tem mais duas depois, né? Tem mais uma depois dessa. E aí tem a quarta dica, Bom, essa é a quarta dica agora. Prazos nos fazem agir, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você define um prazo, você quer cumprir. É meio que natural isso, né? Então, por isso que lá no começo, na primeira parte da dica, eu falei sobre o projeto, sobre os prazos. Quando você define um prazo, quando você fala para o seu leitor, para a sua base de leitores, que você vai entregar para eles um quadrinho a cada mês, com 10 páginas, não precisa falar explicitamente, mas o leitor está acostumado a receber isso, você começa a se colocar um pouco de pressão para conseguir cumprir esse prazo. E isso é natural, né? A gente quer cumprir prazo. Quando a gente tem um prazo definido, a gente quer cumprir esse prazo. É meio que uma forma natural que o nosso cérebro funciona, né? Óbvio que muita gente acaba não conseguindo, mas isso não é uma outra questão. A questão é que se está chegando pertinho do prazo para você cumprir alguma coisa, você meio que acelera para poder dar conta, né? Eu mesmo faço isso várias vezes, né? Eu estava fazendo Finding Charlie agora e precisava entregar até o final do mês de julho. Acho que era o final do mês de julho? Final do mês de julho. E eu quase cortei um capítulo inteiro para poder dar conta do prazo, mas no final eu acabei me esforçando mais e consegui fazer os 4 capítulos que eu queria. Mas eu fui chegando no final, eu comecei a trabalhar muito mais horas nas páginas. Então eu ficava até mais tarde, trabalhava mais tempo no final de semana para dar conta de fechar. Porque o prazo, né, que nesse caso nem foi imposto por mim, foi imposto pelo próprio concurso, faz você correr mais. Então é legal você definir prazos e não só para você, mas também para o seu leitor. Né, meio que trazer para o seu leitor, falar para ele assim, eu vou entregar isso para você em um mês, né, eu vou publicar isso no mês que vem, na data tal. Coloca uma data para publicar e isso vai fazer você acelerar na sua produção e correr atrás do prejuízo o quanto antes. E a dica final, que não é bem uma dica, na verdade, lembre-se que você está fazendo isso porque você quer, porque você gosta, porque é uma coisa que você é apaixonado. Então, bom, eu tive um pequeno problema com a gravação anterior, infelizmente a câmera parou de gravar e eu não consegui continuar, então eu vou terminar rapidinho a última dica que eu estava dando, que é divirta-se. Lembre-se que você está fazendo isso porque você gosta, e se você começar a sentir que está consumindo o seu tempo de forma estressante, se você está sentindo muita pressão para conseguir lidar com os próprios prazos que você definiu lá nos passos anteriores que a gente estava falando nesse vídeo, que você lembre-se que você está fazendo isso porque você gosta, porque você tem prazer em fazer, e se começar a se tornar mais do que prazeroso, começar a se tornar um peso para você, começar a ser algo muito estressante, dá um tempo, dá uma pausa. Como eu falei antes, o importante é comunicar, né, conversar com essas pessoas, com a sua base de leitores. Então comunique aos seus leitores de forma bem aberta que você vai dar uma pausa, que você não vai poder cumprir aí a constância que você tá construindo em relação a eles, né, postando todo mês, por exemplo, um capítulo ou alguma coisa assim, né, seguindo esse exemplo que a gente estava falando. Então deixe claro através de uma boa comunicação com a sua base de leitores que você vai parar por algum motivo, e seja honesto, né? Seja transparente, fale que você está com pouco tempo ou que aquilo está te estressando demais, porque quanto mais transparente, mais autêntico você for no momento que você fala, né, na comunicação que você tem com seus leitores, melhor vai ser, e muitas vezes isso vai fazer com que eles te apoiem também nessa decisão de dar um tempo, de ficar mais tranquilo. E quando você voltar, eles vão estar lá esperando por você, desde que você se mantenha em comunicação com eles constantemente. Então lembre-se, a diversão, o prazer é ainda um dos grandes objetivos, né, que você tem para usar o seu tempo livre para criar quadrinhos. Então essa é uma dica, é mais do que uma dica, né, é meio que um conselho assim, para você lembrar disso e para você sempre levar em consideração esse ponto fundamental do porquê você está criando quadrinhos e do quanto isso é prazeroso ou não para você, certo? Então eu queria agradecer você por ter assistido o vídeo até aqui, desculpa por esse problema técnico,
E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, que também está fazendo quadrinho no seu tempo livre, né? Acredito que a maioria de nós aqui estamos nessa mesma situação. Então é importante que a pessoa entenda como se organizar, que a pessoa também receba essas dicas, e quando você compartilha, você está ajudando a gente a aumentar também nossas redes sociais, nosso canal aqui, e mais gente vai ter mais conhecimento sobre criação de quadrinhos. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar uma curtida, que é outra coisa que ajuda bastante a gente também. E eu queria te convidar a participar do meu canal do Telegram. Eu estou preparando um projeto diferenciado lá, um projeto de mentoria com os participantes do Telegram. Eu estou começando esse projeto, então vai ser exclusivamente para quem se compromete o bastante para entrar lá no canal do Telegram. Então o link vai estar aqui na descrição ou no meu perfil, e se você estiver interessado em ter um contato um pouco mais direto, né, receber conteúdo de forma um pouco mais constante, você pode clicar e entrar lá no canal do Telegram, que é totalmente de graça para quem tiver afim de ter esse contato mais direto. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e até a próxima.